E aí, cara, tudo bem? Tudo de boa? Vamos começar então a nossa aulinha sobre termodinâmica química, tá? Qual que é a diferença entre a termodinâmica na abordagem química e pela abordagem física? Que a termodinâmica química, ela leva em consideração muitos outros conceitos que, pela visão da física, não são tão importantes, tá? Porque não é bem o que a física estuda, tá? E para a prova do ITA, o que é importante? Cara, a maioria das questões de termodinâmica caíram na prova de química, tá? Na prova de física, normalmente o que cai? São transformações gasosas, são máquinas térmicas, eu não sei o que. Na química tem muitas outras coisas que a termodinâmica engloba, tá? Que a gente acaba não estudando nas aulas de física, pelo menos, tá? Como o próprio conceito de entropia, que a gente vê assim normalmente meio por cima, a gente estuda muito mais na termodinâmica. Energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz e qualquer coisa assim, a relação com equilíbrio e com termoquímica é tudo na visão da química, tá bem? Então, vamos começar. Primeiro, uma coisa muito importante. Eu usei para os meus estudos esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, tá? Que é o Termodinâmica Clássica pelo Matheus Coldeira. Ele é o meu professor do meu cursinho. Ele é muito bom e esse livro é top demais. Ele mostra tudo que eu vou mostrar aqui. Ele ensina com todas as deduções, tudo certinho. E nessa aulinha aqui, vou te mostrar tudo. Tudo. Não vou te cuspir um monte de fórmula. A gente vai deduzir tudo, tá bem? Para conseguir entender. E por que é importante deduzir, tá? Porque a prova de química do ITA, principalmente, já pediu para tu deduzir essas fórmulas, tá? E não é só aplica a fórmula, não. Às vezes tu tem que deduzir a desgraça da fórmula. Acho que foi o IME já pediu para deduzir a equação dos gases reais, tá ligado? Então tu não tem que só saber, tem que saber deduzir, beleza? Então, tomando um chimarrão aqui, tá bom. Beleza? Então eu recomendo altamente esse livro aqui. Daqui a pouco, dia 3 de agosto, se não me engano, ele vai lançar o de Físico-Química, que eu tô muito ansioso para ler o livro. Então vamos lá, né? Vamos lá. Até tem um canal da editora, que é do Victor Lins, tá? Da Mobus Editora, essa aqui. Muito boa, tá? Muito bom. O cara tá começando agora, o trabalho é muito bom, muito competente. Fechou? Vamos começar então a termodinâmica enunciando algo que já é de suma importância pra gente, tá? Que vai ser a nossa. Deixa eu escrever com azul aqui. Vai ser a nossa famigerada Lei Zero. Lei Zero da termodinâmica, tá? Essas partes mais básicas eu vou passar um pouquinho mais por cima, tá? Porque tem muita coisa. Fechou? Então esse primeiro vídeo aqui provavelmente vai ser só de conteúdos que caem mais em vestibulares menos concorridos, assim, tá? Mas pro fim do vídeo vai ter coisa mais voltada pro ITA. Fechou? Então a lei zero da termodinâmica, o que ela diz? Ela diz que se eu tenho um corpo A, qualquer aqui, um corpo C e um corpo B aqui, e eles estão em contato, tá? Eles estão em contato. A lei zero da termodinâmica fala assim: se dois corpos A e B estão separados, mas em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se aqui eu tenho TA e aqui eu tenho TC, e aqui eu tenho TB. Se eu tenho que TA é igual a TC e que TB é igual a TC, logo TA é igual a TB. Tá? É meio intuitivo isso. É a lei do equilíbrio térmico. Fechou? Esses conceitos são muito fáceis, mas é bom tu saber que essa é a lei zero. Né? Que às vezes o ITA pergunta: o que o texto tem mais a ver? A lei zero, primeira lei, segunda lei. Às vezes ele pergunta. Tá? Então, beleza, vamos começar o nosso estudo sobre gases ideais. Tá? Gases ideais, que é a parte bonitinha da química. Fechou? Gases ideais. Vou colocar assim, né? Como se fosse um subtítulo.
Gases ideais. Por que eu falo que é a parte bonitinha da química? Porque tem umas aproximações assim que são bizonhas que a gente utiliza como se fosse tipo desprezar o atrito, desprezar a resistência do ar, sabe? É como se fosse isso, tá? Beleza. Vamos começar então os estudos sobre gases ideais. O que os gases ideais seguem? Eles seguem os chamados postulados de Maxwell. Maxwell, tá? O Maxwell chegou e colocou 4 postulados, tá? Para descrever os gases reais. E a gente vai seguir todos. 2, 3 e 4. Fechou? Vamos lá. Primeiro postulado. Os gases são partículas, muitas partículas, né? Sem dimensão, em movimento. Tá? Os gases são muitas partículas sem dimensão e em movimento. Tá? Ou seja, ele está desprezando o volume dessas partículas, por exemplo, e elas têm um movimento aleatório. É isso que ele disse. Beleza? Segundo postulado. Sem forças intermoleculares. Entre essas partículas. Tá? Não tem atração, não tem repulsão, não tem nada. Ele está basicamente falando que elas são bolinhas e colidem e vão embora e não tem atração nem repulsão entre elas. Fechou? Beleza. O movimento dessas partículas segue as leis da mecânica clássica. Mecânica clássica. Tá? Então é tudo bonitinho, leis de Newton, e não tem resistência do ar, não tem atração, não tem porra nenhuma. Tá? Leis da mecânica clássica. E quarto postulado, a única energia que essas partículas têm é a cinética. Tá? E sobre essa energia a gente faz o estudo da energia cinética média. Tá? É muito difícil tu medir a energia cinética de uma partícula só. Pelo amor de Deus. Então a gente faz uma média. Fechou? Esses aqui são os 4 postulados do Maxwell. Fechou? Outra coisa que se tu não sabe, tu tem que saber, tá? Vou fazer aqui a introduçãozinha. Que, cara, a termodinâmica, ela envolve muitos outros assuntos da química, tá? Mas principalmente termoquímica, equilíbrio químico e também estequiometria, tá? Se tu não sabe nenhum deles, pro ITA, cara, tu tem que saber um pouquinho, o mínimo, assim, tá? O mínimo tu tem que saber de cada um deles, fechou? Vou só enunciar aqui o que significa um mol, porque a gente vai usar muito isso, tá? A gente vai usar muito isso. Cara, um mol é a quantidade, eu vou ler aqui, a quantidade de matéria contida num conjunto de unidades estruturais de um sistema. Ou seja, se eu tenho um mol, eu posso estar falando do número de Avogadro de partículas, de moléculas, de átomos, de qualquer coisa, tá? Então eu vou só escrever isso. Quantidade de matéria. Essa palavra matéria pode ser substituída por moléculas, partículas, átomos, qualquer coisa, entendeu? Aí depende do que tu está observando. Tá? Quantidade de matéria em um conjunto de unidades estruturais de um sistema. A gente acaba utilizando o número de Avogadro, tá? Que é isso aqui, ó. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Esse número aqui é o número de Avogadro, tá? 6,02 vezes 10 na 23 é o número de Avogadro. Fechou? E aqui está a nossa
a tua primeira coisa que tu tem que saber. Tá? Eu vou colocar várias outras formuletas assim que vai ser importante tu saber. Fechou? Beleza. O que a gente pode enunciar aqui também? Que é importante tu saber. Massa molar. Massa molar. Normalmente a gente escreve assim, ó. Massa molar. 2 Mzões, assim. 2 Mzões. Tá? Que é fácil, né? É a massa de um mol. Massa de um mol. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 1 mol de átomos de carbono 12. Carbono cuja massa é 12. Tá? Isso lá pelas definições de massa, unidade de massa atômica, não sei o que. Isso aqui são 12 gramas de carbono. Tá? 1 mol de carbono 12, eu tenho 12 gramas de carbono. Tá bem? E se eu quero falar da massa molar de H2O, por exemplo, que cálculo que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 vezes a massa molar de hidrogênio mais 1 vez a massa molar de oxigênio. Beleza? É isso. É como se fosse a massa molar de uma molécula de água. Eu somo as massas parciais, né? As massas molares dos átomos. Tá bem? E uma relação muito, muito, muito importante. Muito importante. Tá? E de onde que ela vem? O número de mols. Tá? A gente utiliza muito esse Nzinho na termodinâmica. Da onde que ele vem? Cara, numa regra de 3 simples. Olha só. Eu tenho que 1 mol. Qual que é a massa de 1 mol? A gente acabou de ver que é a massa molar. Certo? Massa molar em gramas. Tá? Então aqui na esquerda eu vou usar mols e aqui na direita eu vou usar gramas. 1 mol tá para a massa molar de gramas. N mols vai ter uma certa massa de gramas. Faz essa regra de 3 simples e tu tem que N é igual a massa que tu tem dividido pela massa molar. Tá? Só que é o número de mols que tu vai ter de uma certa substância. Tá bem? Basicamente isso. Isso tu tem que saber. A gente utiliza muito isso. Outra coisa. Agora vamos sair um pouco da estequiometria e vamos entrar na física, na química geral, tá? Conceitos de CNTP. E também conceitos de CATP. Tá? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. CATP, condições ambiente de temperatura e pressão. Tá? CNTP, ele diz respeito a 0 graus Celsius e 1 atm. CATP, 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? A gente tem aqui o volume molar. O volume molar na CNTP, que a gente costuma estudar bastante. Tá? O volume molar na CNTP é 22,4 litros. O que isso quer dizer, cara? Quando tu tem um gás que ele está na CNTP, quando ele está a 0 graus Celsius e 1 atm, o volume dele vai ser isso aqui. Vai ser 22,4 litros. Tá? E na CATP, tu até tem também, mas a gente não costuma usar muito, né? Que é 24,4 litros. Tá? O importante seria tu saber esse aqui. Tá? O mais importante é o 22,4 litros. Fechou? Tu pode até abrir uma regrinha de 3, como se fosse para essa aqui, para relacionar o número de mols com o volume molar, né? Faz sentido. Ou seja, a gente sabe que em 1 mol de substância, tu vai ter um volume molar, certo? O volume a cada mol. Tá? E para N mols? N mols vai ter um certo volume. Não sei que volume que é esse. Faz a regrinha de 3 e tu chega no volume dividido pelo volume molar. Como se fosse a mesma coisa da massa, só que para o volume.
tá? Isso vale a mesma coisa também, tá? Não vou nem sacar isso aqui porque eu não lembro de ter que usar isso em momento algum. Mas, enfim, é só fazer uma regrinha de 3 padrão. Fechou? Beleza, unidades. Unidades, é muito importante. Unidades. Unidades, transformação de unidades principalmente. Tá? Vou destacar 3 aqui que são as mais importantes. Primeiro, falando de volume, tá? Falando de volume, a gente sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Transformação de centímetro, metro cúbico para litros, tá? Se tu não sabe análise dimensional, é bom tu dar uma revisada nisso. Sempre vai precisar, tá? Sempre vai precisar. Normalmente, ele vai te dar o volume em litros e a resposta tá no SI, ou seja, tu tem que transformar para metros cúbicos, tá? O Sistema Internacional de Medidas é metro cúbico, não é litro, tá? Não confunde. Mas para tu transformar é bom tu trazer para ml, centímetro cúbico, porque é a mesma coisa, tá bom? Fechou. Pressão. Falando de pressão, o que a gente tem? A gente sabe que 1 atm é aproximadamente igual a 1 bar, tá? Que é aproximadamente igual a 10 na 5 Pascal, tá? Na verdade seria 1,01, pelo amor de Deus. 1 atm é aproximadamente 1 bar, que é aproximadamente 10 na 5 Pascal. E a unidade do Sistema Internacional é Pascal, tá? E depois, falando de energia, energia térmica, a gente tem que saber que uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules, tá? Algumas questões já botam 4,2 joules, mas não bisura isso, tá? Não bisura, porque se for 4,18 vai dar errado, tá bom? Eu já fiz isso, uma questão do ITA, me fudi completamente, tá bom? Vamos definir rapidinho aqui. Eu tô só tocando um monte de conceito, tá? Porque é a base que tu tem que ter para entrar na termodinâmica. Fechou? É a base que tu tem que ter. Vamos definir aqui o que é uma caloria. Tá? É um conceito bem simples. Que é quanto de energia térmica tu tem que dar para a água elevar a temperatura em 1 grau. Tá? 1 grama de água. Tá bom? Então eu posso colocar aqui a quantidade necessária para elevar a temperatura da água, de 1 grama de água, em 1 grau. Aqui a gente está falando de grau Kelvin. Grau Kelvin não, de Kelvin, né? Tu não fala grau Kelvin. Porra, burro. Ou é grau Celsius ou é Kelvin, tá? Só que a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em graus Celsius, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, Mas a gente está falando de Kelvin, tá? Então eu posso colocar aqui em 1 Kelvin. Vamos colocar em 1 grau. Bom, o que mais? O que mais que a gente pode definir? Capacidade calorífica específica. Capacidade calorífica específica. Tá? Que eu costumava chamar de calor específico. Pode chamar também, tá? Que é basicamente a mesma coisa, com uma pequena diferença, tá? Agora é a quantidade necessária para elevar a temperatura de 1 quilograma de uma substância qualquer, em 1 Kelvin. Ou em 1 grau, posso colocar também, tá? Agora, essa capacidade calorífica específica, esse calor específico, depende da substância, tá bem? A caloria é da água, fechou? Agora, aqui, o calor específico depende da substância, fechou? Beleza.
três formuletas que tu tem que saber, tá? Que elas não vêm não vêm propriamente da termodinâmica, mas elas são utilizadas na termodinâmica, tá? Elas vêm da calorimetria, fechou? Ou da termometria também, tá? O que nós temos de formuletas aqui? São três, tá? Primeiro, calor sensível. Calor sensível, massa de substância vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Calor sensível é isso. O que é o calor sensível? É aquele calor que vai ser utilizado para troca de temperatura, tá bem? E não para troca de estado físico. Para troca de estado físico é o calor latente. Calor latente, que é a massa da substância vezes a constante da latência, né? Que aí também depende da substância, depende do estado físico, depende de um monte de coisa. Tá? Essa formuleta aqui tu tem que saber. Fechou? E por último, a transformação de temperaturas, para tu não sair te perdendo. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32/9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273/5. Tá? Sobre 5. Tá bem? Se tu estiver falando de ΔT, né, de variação de temperatura, seria algo assim. Tc sobre 5 é Tf/9, que é igual a T Kelvin sobre 5. Só que não é muito utilizado essa aqui, tá? É mais fácil tu usar de cima. Tá bom? Então, beleza. Vamos só destacar isso aqui, é importante que tu saiba também. Fiz bosta. Tá. As mais importantes eu vou destacar de uma forma diferente, tá? Mas essas aqui tu tem que saber. Fechou. Beleza. Outras duas coisinhas antes da gente entrar propriamente na termodinâmica, tu tem que saber de duas coisas. De uma coisa, na verdade, né? Que a gente tem uma coisa chamada constante geral dos gases, tá? Constante universal dos gases, que a gente representa por R, tá? Esse R, ele foi obtido experimentalmente, tá? Os cientistas pegavam ali, faziam os cálculos e sempre caíam nesse valor, que seria 8,31 nas unidades de medida do sistema internacional, tá? Que seria o quê? Joule por Kelvin é menos 1, por mol na menos 1. Tá? Isso aqui tu tem que saber também. Muitas vezes ele acaba te dando em outras unidades. Tá? Seria... Ops. Seria... opa, tá errado isso aqui, né? Pressão... Não, tá certo, beleza. Às vezes ele acaba te dando assim, ó. 0,082 atm, litro, Kelvin é menos 1, mol na menos 1. Tá? Ele troca o joule por atm litro. E aí, isso aqui acaba causando essa mudança no valor. Tá? Cara, esses aqui são os teus conhecimentos prévios que tu tem que ter para entrar na termodinâmica. Tá? Então, se tu não tem nenhum desses, dá uma visitada de novo na calorimetria, na termometria, na análise dimensional, tá? Um pouquinho na estequiometria aqui. Cara, tu tem que ter isso aqui. Fechou? Então, essa foi a aulinha inicial e no próximo vídeo a gente já começa então a entrar na termodinâmica mais propriamente dita. Fechou? Um grande abraço. Valeu!